Então, mais um dia aqui na presença de Deus e hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma parte muito interessante, de uma inspiração muito diferente, de uma inspiração muito forte, alguma coisa muito separada, assim, muito nova para mim que aconteceu. E a frase que me veio de inspiração para nós conversarmos hoje é uma frase que eu nunca tinha parado para pensar, não sei nem se tem essa frase na Bíblia, mas a inspiração da manhã que eu queria trazer para vocês é: Deus te reergue do lugar em que você está. Eu não encontrei na Bíblia essa passagem, mas eu acordei com essa mensagem aqui e eu queria, inspirado nisso, conversar um pouquinho a respeito do que pode significar isso na vida de cada um. A vida tem passado, nos últimos tempos, às vezes a gente tem a impressão que é por causa desse vírus, por causa das coisas que têm acontecido, mas não. Se nós pararmos para pensar, a gente sempre tem um motivo para entender que a nossa vida está revirando, está se reinventando, está se transformando, porque na verdade a gente sabe, né? A gente já conversou aqui algumas vezes a respeito das ferramentas que Deus tem para poder construir algo novo em nós, para poder transformar algo antigo em algo novo, para transformar sentimentos novos, para transformar sentimentos velhos em sentimentos novos. Então, o nosso processo sempre é um processo de construção, sempre é um processo de reconstrução. Nós falamos muito naquela live onde nós falamos de Pedro, dos momentos em que as nossas vidas muitas vezes são quebradas para depois serem reconstruídas. E no momento em que a gente entrega essa parte para Deus, entrega o nosso coração para Deus, a gente sente dentro do nosso coração uma dor, uma dificuldade muito grande em confiar. Porque geralmente quando acontece isso, nós estamos saindo de um período muito difícil, onde as coisas pareceram fora de controle. Então é difícil confiar em alguma coisa externa para poder guiar esse processo dentro de nós. É difícil nós entendermos que existe uma possibilidade de uma transformação e de uma construção natural diante de tanta coisa que a gente viveu sob controle. Numa das lives nós falamos da reconstrução da nossa vida e de nós estarmos num ambiente propício para nós crescermos e para que nós nos curemos. E a lembrança que a gente teve a respeito dessa frase, Deus te restaura do lugar onde você está, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa dificuldade em termos confiança nas coisas que aparentam, que aparecem diante de nós. Às vezes nós nos sentimos tão quebrados, às vezes nós nos sentimos tão fora do alcance de Deus, que nós entendemos que não há dentro de nós, não há dentro da nossa vida, dentro do nosso espírito, uma possibilidade de reconstrução. Não há para nós uma possibilidade de que a gente se restaure novamente. Nós não percebemos uma possibilidade de que novamente nós venhamos a gozar do plano de Deus, a gozar das maravilhas de Deus, porque às vezes as coisas parecem ter ido tão longe que a gente entende que do ponto de vista lógico não há uma possibilidade de que Deus possa trabalhar. Mas na verdade, o que nós fazemos na nossa vida espiritual, nós devemos fazer com entrega, nós devemos fazer com a certeza de que por trás de todas as coisas que nós vivemos, Deus está. Ainda que haja uma incompreensão em nós, ainda que haja uma dificuldade em nós de entendermos o que significa o plano de Deus, nós precisamos entender e nos guiar pelo sentimento puro de que Deus está conosco, de que Deus vai se levantar a nosso favor e que Ele vai nos restaurar de onde nós estivermos. Que não será simplesmente uma manifestação da nossa carne tentando reconstruir a nossa vida e nem reconstruir a nossa alma. Na verdade, existe uma força natural de Deus, mas nós precisamos entender que o nosso domínio sobre as nossas coisas não se restringe às coisas que nós fazemos fora de nós,
mas é o trabalho que nós sempre falamos aqui, é o trabalho do jardineiro que cuida da terra, é o trabalho daquele que domina a sua mente. Em Tiago fala do domínio da sua própria língua, e tem algumas, eu nunca meditei sobre isso, não quero me antecipar aqui, ou falar alguma coisa, mas no domínio da sua língua, o que você tem falado para você mesmo, o que você tem falado da tua vida material, o que você tem falado da tua vida espiritual, qual é o diálogo interno, quais são as palavras que saem da sua boca. Muitas vezes nós tentamos arrancar sementes antigas, mas estamos lançando sementes novas muito parecidas com as sementes que nós lançamos lá atrás. Então a gente colhe os mesmos frutos e não consegue muitas vezes entender por quê. Muitas vezes a gente não consegue entender muito a lógica disso tudo que acontece. Mas na verdade, a mudança que nós precisamos é a mudança dentro do nosso sentimento. Eu peguei aqui rapidamente o Salmo 100. É um salmo de 5 versos. Logo depois que eu levantei da oração, me veio esse salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o ao seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração em geração. Logo depois que a gente teve essa inspiração para falar que o Senhor nos restaura, Ele nos apontou esse salmo para que a gente pudesse ler. Eu nunca leio as partes bíblicas aqui, mas hoje eu senti esse impulso de trazer para nós a guia, de trazer para nós a guia daquilo que foi a inspiração de Deus. Então, nessa mensagem curta que eu quero te deixar aqui, nessa quinta-feira, quem mora no estado de São Paulo, véspera de feriado, eu quero te dizer que não importa onde você esteja e de que maneira você está, existe um caminho de redenção, existe um caminho de reconstrução, existe um caminho de restauração de Deus para a sua vida. E às vezes, as angústias nos tomam de tal maneira que é difícil achar esse caminho. E na verdade nós nunca vamos achar, mas é muito difícil pensar nessa possibilidade. É muito difícil pensar que Deus pode nos reerguer. Nesse momento, se eu olhar para dentro do meu coração e for logicamente em algumas coisas da minha vida, é praticamente impossível Deus trabalhar. Mas eu tenho certeza, convicção, de que se eu permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua dimensão, no seu propósito e na sua alça de ação, não tem como Ele não fazer as coisas que Ele entende serem boas para nós. O Senhor vai nos restaurar de onde nós estivermos. O Senhor tem poder para isso. Para nós acreditarmos que Ele vai fazer alguma coisa, nós precisamos pensar pelo menos que Ele pode fazer essas coisas. Mas muitas vezes nós estamos tão arraigados na nossa própria maneira de pensar, na maneira em que nós entendemos a nossa própria vida, e já falamos isso aqui em uma outra live, nós tentamos criar um Deus à nossa imagem e semelhança, e não trabalharmos com o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. E quando nós fazemos Deus à nossa imagem e semelhança, é muito difícil que nós entendamos que Ele pode atuar sobre nós. Mas quando nós entendemos que Deus nos fez e não nós fizemos Deus, nós podemos entender que Deus é infinito e que a nossa possibilidade de mudança, de alteração, de prosperidade, de retomada da vida espiritual também se torna infinito na medida do Deus que nós servimos. E não Deus se torna limitado na medida do Deus que nós criamos. Então, nesse verso fala muito disso aqui, olha só. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Não foi você que se fez filho de Deus. Não foi você que se fez, que se colocou na força de tentar servir a Deus. Foi Deus que te fez povo. Foi Deus que te elegeu e foi Deus que te trouxe. Se você entender em algum momento que foi você que se voluntariou a seguir a senda de Deus, você não vai ter força.
Mas na manhã desse dia, eu nessa inspiração quero te pedir que você, se você puder, se você conseguir, e na medida que você puder, e na medida que você conseguir, entenda que você é criatura e não criador de Deus. E quando você fala isso, e quando você pensa isso, você tem a sensação que todo o poder sai das tuas mãos. Mas esse poder que sai das tuas mãos dá vazão a um poder que entra dentro de você e que te projeta para a vida eterna de uma maneira em que você passa a ter uma relação com Deus que deixa de ser uma relação de troca, mas passa a ser uma relação com Deus numa inspiração do Espírito Santo de Deus, para que você seja o caminho de Deus, para que você seja a força de Deus, para que você exerça os atos de Deus e não exerça os seus próprios atos, e não haja segundo a sua vontade e não haja segundo a sua força. Porque se você agir segundo a sua própria força, nada vai mudar, porque vai mudar de acordo com o que você acredita que pode mudar. As coisas vão acontecer na medida daquilo que você acredita que é possível que as coisas aconteçam. Mas o que nós podemos entender e podemos fazer e podemos chegar aqui dentro desse ponto, nesse momento, é uma mudança de ponto de vida. E de você entender que não é você que escolheu Deus, mas que foi Deus que te escolheu. Não é você que vai se limpar, e não é você que escolheu para se limpar, para se erguer, para se fazer, para se transformar, mas foi Deus que te escolheu para que sobre você caísse um Espírito que pudesse produzir todas essas coisas através de você. Porque se você crer na sua própria natureza e se basear nas suas experiências antigas, ou nas suas frustrações, ou naquilo que você entendeu ser possível, cada dia que passa e você encontra uma frustração, é uma amarra que vem na sua vida. É algo que se coloca na tua existência, do qual você não consegue se libertar. Então meu convite hoje, meus queridos, nessa manhã, nesse dia que está começando aqui, para alguns véspera de feriado, para outros não. Mas eu queria te convidar hoje aqui, para você ampliar, mais uma vez, amplia na fé, a perspectiva daquilo que pode vir a ser a tua vida. Não imponha, não coloque sobre os teus braços e sobre as tuas pernas as suas próprias cadeias. Busca para si a ilimitação de Deus. Mas como é que faz isso? Sempre de uma maneira prática aqui. Como é que fazemos isso? Primeiro, num ato de coragem. O ato da maior coragem da sua vida, que é abrir mão do controle dela. Talvez seja essa a coisa mais difícil que você tenha a fazer. Mas você crendo que Deus pode te reerguer do lugar onde você está, muitas portas se abrem na tua vida e na tua existência. Nós falamos sempre dos milagres de Cristo aqui. Mas mais importante do que falar disso em alguns momentos, porque não é que os milagres não sejam importantes, mas é importante nós entendermos o processo que nos faz perceber a possibilidade de Cristo. E nisso não tem ninguém tão imbatível quanto o profeta Isaías. Vai lá em Isaías. Entenda que Deus te ergue do lugar onde você está. Ele faz dessa terra o que Ele quer. E não se incomode com as coisas que se levantam, porque o Senhor é maior do que todas elas. E Ele é maior do que todas elas, não no sentido de transformar a tua situação apenas, mas Ele é maior do que todas elas naquilo que Ele pode plantar dentro de você, para te fazer subir em níveis de glória que te façam superar os teus problemas. Ele pode muitas vezes, durante muito tempo, não transformar as tuas circunstâncias externas, mas internamente é um trabalho diário que Ele faz no sentido de renovar as tuas forças, de erguer as tuas estacas, para que a tua tenda se estenda sobre a face da terra, para que a tua cobertura do plano de Deus, a tua parte no plano de Deus seja feita e seja expandida, porque o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida para a construção.
nós vivemos num universo que nos projeta para a vida eterna. E é essa mensagem que eu queria trocar com vocês hoje aqui. É esse papo que eu queria bater, porque a inspiração veio forte no sentido: Deus te reergue do lugar onde você está. Então, não fica esperando a manifestação de Deus na hora que alguma circunstância tua mudar, porque Deus está agora aí do seu lado. Eu não sei se você está doente, você está com Covid, você perdeu teu marido, você perdeu teu filho, você perdeu tua mãe, você perdeu teu emprego. Nós passamos por coisas muito difíceis e nós não medimos provas aqui. Nós não comparamos provas aqui. Mas em todas elas, tenha a certeza e a convicção de que o Espírito Santo de Deus trabalha em você. E as tuas raízes, muitas vezes as tuas folhas estão perdidas. Muitas vezes você está vivendo o inverno da tua vida. Muitas vezes você está vivendo a pior situação da tua existência. Mas saiba de uma coisa: Deus está do teu lado. E se você puder escolher hoje clamar por Ele, e clamar por Ele, gente, é muito prático aqui. Clamar por Ele é se colocar num estado de espírito, de acreditar primeiro no potencial de Deus em mudar a sua vida. Apenas isso. Porque se você partir direto para a ideia de que não, Deus vai mudar a minha vida, você não vai chegar lá. Você vai viver uma dualidade. Uma hora você vai estar com muita fé, outra hora você vai estar com pouca fé. Mas se você, nesse momento que você está agora, se você simplesmente pensar: Deus pode fazer algo por mim, você cria o campo e o caminho para que o teu próximo pensamento seja: esse Deus que pode mudar tudo para mim, tem promessas para os seus filhos que creem que Ele pode fazer isso. É o segundo estágio. O terceiro estágio é a certeza que te invade de que Ele vai fazer as coisas por você, de que a tua vida está respaldada num ápice espiritual, num âmbito espiritual, e que Ele domina esse reino espiritual. E aí você começa a deixar de querer fazer barganhas e trocas com Deus, e você passa a simplesmente sucumbir, entregar, desistir. Não é o desistir de deixar de fazer, é o desistir de deixar de controlar. Fazer você continua fazendo, mas você deixa de controlar. Queridos, fiquem com Deus. Agradeço muito vocês estarem aqui. Graça e paz, a paz de Deus.